Ataques em Beirute fazem pelo menos 7 mortos. Israel anuncia a intenção de ocupar grande parte do sul do Líbano. O presidente interino da Síria reuniu-se com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer na sua primeira visita oficial a Londres. Em Kiev, Kaja Kallas diz que se Orbán mantiver veto ao empréstimo à Ucrânia, ativos russos devem ser opção. Pelo menos 7 pessoas morreram na sequência de 2 ataques na capital libanesa, Beirute, na madrugada desta quarta-feira. De acordo com o Ministério da Saúde libanês, mais de 20 pessoas ficaram feridas, enquanto Israel alegou ter atingido um comandante sénior do Hezbollah e outro membro do grupo. No sul do Líbano mantêm-se os confrontos violentos com o Hezbollah. O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, indicou que Tel Aviv pretende ocupar partes do sul do Líbano, numa declaração que constitui a linguagem mais forte utilizada pelo país desde que invadiu o vizinho do norte. בנוסף תאפשר באופן מוחלט חזרתם דרומית לליטני של למעלה מ-600,000 תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה עד שיובטח ביטחונם ושלומם של תושבי הצפון. כל הבתים בכפרים סמוכי הגבול בלבנון יהרסו בהתאם למודל רפיח ובית חנון בעזה כדי להסיר אחת ולתמיד את האיומים סמוכי הגבול מעל תושבי הצפון. O ministro da Defesa libanês Michel Menassah condenou rapidamente as declarações, afirmando que os planos refletem uma clara intenção de impor uma nova ocupação do território libanês e deslocar à força centenas de milhares de cidadãos. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, denunciou o envio de tropas por parte de Israel contra alvos do Hezbollah no Líbano como uma invasão ilegal que viola a integridade e soberania do país. As autoridades libanesas afirmam que a guerra já causou até ao momento mais de 1.200 mortos e 1 milhão de deslocados. Desde o início do conflito, os Estados Unidos e Israel atacaram pelo menos 132 locais culturais e históricos no Irão, de acordo com o responsável iraniano da Unesco. Vários palácios e uma mesquita ficaram danificados. این که هزینه‌ها چقدر اصلا نمیشه گفت. اولا ببین چه اینها پرایسلسه به تعبیری. اینها غیر قابل جبرانن. چجوری میشه اینها رو تعبیر کرد؟ Fartoussi acusou os Estados Unidos e Israel de atacarem intencionalmente estes locais, salientando que os países possuem tecnologias avançadas que lhes permitem saber exatamente o que estão a atingir. A Unesco afirmou que forneceu antecipadamente a todas as partes do conflito as coordenadas dos locais de património para evitar danos. بی‌دفاع‌تر از میراث فرهنگی و میراث طبیعی که نیست. به نظرم در یک جمله هدف قرار دادن میراث فرهنگی هدف قرار دادن هویت انسانیه. اگر دغدغه انسان داریم لازمه که حرمت میراث فرهنگی رو نگه داریم. As autoridades iranianas solicitaram à Agência Cultural das Nações Unidas no início deste mês que adicionasse mais locais à sua lista de proteção. O comissário europeu para a energia alertou que a subida dos preços do petróleo e do gás na Europa, na sequência da guerra no Irão, não vai voltar aos níveis normais tão cedo, mesmo que a paz seja declarada na quinta-feira. De acordo com o comissário, embora não haja escassez imediata de abastecimento de petróleo e gás nos 27 países da União Europeia, existe pressão sobre o abastecimento de gasóleo e combustível para aviões, bem como restrições crescentes nos mercados globais de gás. Nobody knows how long the crisis will be, but I think it's very important to underline that it will not be short, because even if there was a peace tomorrow, there would still be consequences, because energy infrastructure in the region has been ruined by the war and continuously is being ruined by the war. So obviously we all hope for a peace as soon as possible, but what I find extremely important is to state as clearly as I can
that even if that peace is here tomorrow, still we will not go back to normal in a foreseeable future. O comissário rejeitou a possibilidade da União Europeia voltar atrás na proibição de compras de gás russo. A dependência deste gás era de 45% antes do início da guerra na Ucrânia em 2022 e situa-se agora em cerca de 10%. Afirmou que seria totalmente inaceitável que o bloco continuasse a comprar energia que ajudasse indiretamente a financiar a guerra que Putin está a travar na Ucrânia. O presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, realizou a primeira viagem a Londres desde a queda do líder de longa data, Bashar al-Assad. Esteve reunido com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, para discutir a guerra no Irão. A visita ocorreu depois de Londres ter anunciado no ano passado o restabelecimento das relações diplomáticas com a Síria. Os líderes discutiram a necessidade de um plano viável para reabrir o estratégico Estreito de Hormuz, que o Irão mantém bloqueado desde o início da guerra. Uma situação que tem causado um aumento dramático nos preços globais do petróleo. Também falaram sobre as hostilidades em curso na Síria e os planos de al-Sharaa para resolvê-las. Starmer saudou as ações do governo no combate à violência e ao terrorismo, observando que se tem verificado um grande progresso. O primeiro-ministro britânico instou também a uma cooperação mais estreita com Damasco no que diz respeito ao regresso de migrantes irregulares. Mais de 30 mil sírios obtiveram asilo no Reino Unido entre 2011 e 2021. Se Viktor Orbán for reeleito e continuar a bloquear o empréstimo de 90 mil milhões de euros destinados à Ucrânia, a União Europeia terá de reconsiderar a utilização de ativos russos congelados para apoiar a luta dos ucranianos. A posição é clara e foi avançada por Kaja Kallas durante uma visita a Kiev. A alta representante da União Europeia deslocou-se à Ucrânia com vários chefes da diplomacia do bloco para assinalar o 4º aniversário do massacre de Bucha. The loan that we are working right now to deliver, that we agreed in the end of last year, but let me remind you that was actually Plan B. Plan A was the use of frozen assets. So we should also keep in mind that if Plan B does not work, let's go back to Plan A. But we definitely need to deliver Ukraine the financing that they need to resist the Russian aggression. A delegação ucraniana, liderada pelo presidente Volodymyr Zelensky, lembrou que na linha da frente do conflito não é apenas a segurança da Ucrânia que está em jogo. Russia must not be left in any position that it could see as better than before, not in territory, not in technologies, not in politics. This is essential for peace and Europe. Zelensky diz estar confiante de que os Estados Unidos retomarão o apoio ao país assim que o foco deixe de ser o conflito no Médio Oriente. Uma delegação de 12 ministros dos negócios estrangeiros europeus e a alta representante da União Europeia, Kaja Kallas, chegou a Kiev para assinalar o 4º aniversário das atrocidades em Bucha. A visita à cidade, onde foram descobertos mais de 400 corpos após o término de uma ocupação russa com a duração de um mês em 2022, serve de lembrança sombria dos crimes de guerra documentados pelas Nações Unidas. Embora na terça-feira 26 Estados-membros tenham prometido responsabilização total pelas vítimas, a União Europeia continua dividida, dado que a Hungria não assinou a declaração conjunta e continua a bloquear o empréstimo vital de 90 mil milhões de euros para Kiev. A visita ocorre num momento crítico para a Ucrânia, com a atenção da comunidade internacional voltada para o conflito crescente no Médio Oriente. Kaja Kallas salientou que a responsabilização é um elemento indispensável para uma paz duradoura, mesmo com as negociações mediadas pelos Estados Unidos da América num impasse. A Procuradoria Europeia anunciou ter solicitado ao Parlamento Helénico o levantamento da imunidade de 11 deputados em funções no âmbito de uma investigação sobre um alegado esquema de fraude organizada envolvendo fundos agrícolas.
Ao mesmo tempo, 5 ex-deputados também estão a ser investigados. A Procuradoria Europeia transmitiu também ao Parlamento Helénico informações relativas ao alegado envolvimento de um ex-ministro e de um ex-vice-ministro do Desenvolvimento Rural e da Alimentação. Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστά μια σοβαρή εξέλιξη. Αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Conforme indicado no comunicado da Procuradoria Europeia, a investigação diz respeito a alegados crimes e infrações contra os interesses financeiros da União Europeia, nomeadamente incitamento à quebra de confiança, fraude eletrónica e falsificação de certificações, com o objetivo de obter um benefício ilícito para terceiros. O pedido de levantamento da imunidade diz respeito a atos alegadamente cometidos em 2021. Dois navios russos e um submarino da frota do Pacífico de Moscovo atracaram num porto indonésio na terça-feira, antes de um exercício militar conjunto entre as duas nações. Está previsto que as embarcações permaneçam no porto em Tanjung Priok, em Jakarta, até quinta-feira, antes de partirem para os exercícios PASEX e COMEX, juntamente com 2 navios da Marinha Indonésia em águas territoriais. Ambas as nações enfatizaram a sua relação de cooperação de longa data no setor naval, numa altura em que a Indonésia procura manter a estabilidade na Ásia-Pacífico, enquanto caminha por uma corda bamba diplomática num mundo cada vez mais multipolar. No ano passado, Jakarta aderiu ao bloco de economias emergentes, que inclui a Rússia e a China. No entanto, o presidente Prabowo Subianto também assinou um acordo comercial com os Estados Unidos da América e aderiu ao chamado Conselho de Paz de Donald Trump, oferecendo milhares de forças de manutenção de paz para Gaza.